Olá, olá! Meu nome é Lourenço Fernandes e este é o podcast Questão de Método. Este curto episódio zero é uma apresentação desse podcast, no qual eu basicamente pretendo falar de filosofia. Eu sou formado em filosofia, tenho mestrado e doutorado em filosofia, publico filosofia academicamente, traduzo filosofia e dou aulas de filosofia e de latim. Além disso, eu decidi enfim criar esse podcast porque é um formato que pode servir para dizer outras coisas, inclusive coisas que não poderiam ser ditas nos formatos padrão da tese, da monografia, do artigo, da entrevista, da intervenção acadêmica em geral. Eu me inspiro em algumas outras ações de outras pessoas que vieram antes de mim, em podcasts, em canais do YouTube, em colegas de profissão. Essas pessoas evidentemente serão mencionadas, tanto as escritas quanto as faladas, quanto as pessoas de carne e osso com as quais a gente tromba por acaso na vida. E isso tudo para apresentar um pouco a minha visão de filosofia e as coisas que eu acabei descobrindo. A minha vontade de compartilhar isso vem por eu saber que ela pode ter alguma utilidade para outras pessoas, por eu poder usar a oportunidade para desafogar um pouco o coração de uma pessoa como eu, que estuda e tem poucos meios de fazer isso valer de alguma forma, numa sociedade em que o que corre são grandes notícias, sempre as ações impulsionadas por dinheiro nas redes sociais, por exemplo, porque é só isso que é artificialmente amplificado. Contra isso tudo, eu queria trabalhar aqui com outro parâmetro de qualidade, com outras intenções. Uma intenção de uma utilidade mais verdadeira, que não seja simplesmente a utilidade da maximização do dinheiro. Todas essas questões vão entrar aqui no questão de método, porque todas elas têm a ver com o método, por incrível que pareça. E no tempo devido eu deverei dizer também quais posições sobre o método existe, o que se posicionar diante disso implica, mas vamos começar nos primeiros episódios por delinear o que é a filosofia. Eu estudei, li e refleti o suficiente para ter algumas posições a respeito de todas essas coisas e gostaria de compartilhá-las com vocês, não como a verdade absoluta, mas como um exercício de pensamento mesmo. Eu espero que essas questões possam ser tão fecundas para as outras pessoas quanto elas foram para mim. Também para elas poderem ser úteis e para que essas coisas possam produzir mais e para todos. Afinal, o que eu mais gostaria é que tudo fosse produzido em abundância, uma abundância muito diferente da produção industrial de lixo, que é o que a gente vive na realidade atual. Com essa esperança, decidi enfim sair da toca em vários movimentos coordenados e interligados, dos quais esse podcast é uma vertente. Fazer um podcast assim é algo que eu penso há alguns anos e nunca me dei realmente a tarefa de fazer isso, por muitos motivos que também deverão aparecer em seu devido momento. Por ora, agradeço a benevolência dos ouvintes e vamos lá.